E o nosso primeiro tópico tem como título Conselho para esposas cristãs. Conselhos para esposas cristãs. Então vamos ao texto bíblico para esse dia. Efésios 5, 21 a 23. Vamos ler. Diz assim: Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Ponto principal aqui nesse início. Paulo diz que a principal submissão deve ser a Cristo. Todos na família, esposo, esposa, filhos, deveriam ser submissos a Cristo. Mas interessante que a seguir, o apóstolo Paulo diz que as mulheres devem ser submissas aos maridos. Deixe-me ler de novo. Agora eu vou ler na versão A Mensagem, que é uma versão parafraseada. Talvez a gente entenda um pouco melhor o que Paulo quer dizer. Vamos ver. O verso 21 diz: Por respeito a Cristo, sejam educados e tenham respeito uns pelos outros. Esposa, entenda e dê apoio ao seu marido, pois assim demonstrará seu apoio a Cristo. O marido exerce liderança em relação à esposa, mas da mesma forma com a qual Cristo faz a igreja, com carinho, não por dominação. Assim como a igreja se submete à liderança de Cristo, a esposa deve submeter-se ao marido. Deus criou cada um com funções distintas. Já pensou se todo mundo quisesse ser mecânico? Não ia ter médicos, não ia ter professores, não ia ter padeiros, né? Ia ter só mecânicos. Mas eu nem sei o que eles iam fazer, porque não teriam também construtores de automóveis. Cada um tem função distinta na sociedade e dentro da família não é diferente. A esposa tem a sua função e o esposo, o marido, tem a sua função também. Mas hoje em dia existe uma espécie de crise existencial no mundo. Satanás plantou o descontentamento na humanidade e a pessoa não está satisfeita com aquilo. Hoje existem homens que não querem ser homens, mulheres que não querem ser mulheres. Nasceu homem, mas não quer ser homem. Nasceu mulher, mas não quer ser mulher. E existem mulheres também hoje que querem o papel do homem. E existem também homens que querem o papel da mulher. Mas esse não era o ideal de Deus. Porque o que acontece? Já pensaram um país, não sei se vocês já viram, aliás, até aqui na Bíblia o pastor Jaime Kemp, ele diz assim: não existe um país no mundo que tenha dois presidentes tomando decisões. Porque quando tem duas pessoas tomando decisões, vira uma bagunça, não é verdade? Vira uma bagunça. E quando isso acontece, pode ter certeza, eu digo dentro do lar, em que os papéis estão invertidos, ou os dois estão querendo tomar a liderança, isso não faz parte do plano de Deus. E aquilo que não faz parte do plano de Deus vai terminar em problemas sérios, problemas difíceis, né? E nós temos esses papéis muito bem definidos na Bíblia Sagrada. Existe um escritor chamado Toynbee. Ele analisou 19 civilizações importantes e chegou à surpreendente conclusão de que em 16 casos elas foram corroídas por dentro, porque começaram a mudar a questão familiar. Começou pela família, sempre. Quando você olha, por exemplo, alguns impérios do passado, né? Babilônia, Roma, Grécia, você vê que a família começa a ficar corrompida. Ou porque tem vários casamentos, ou simplesmente não se importam em se casar, várias mulheres, ou vários homens, não importa. Ou seja, a célula da sociedade começa a se desintegrar. E nesse estudo dele, chamado Um Estudo da História, ele percebe que em 16 dessas grandes civilizações do passado, a
A corrosão começou na família. E Satanás sabe disso, por isso que hoje ele ataca a família de forma tão veemente. E nos dias de Paulo, talvez Paulo fosse acusado de misoginia, né? Não politicamente correto. Né? O que é misoginia? Diz que é uma repulsa, um desprezo, um ódio contra as mulheres, mas Deus nunca teve a intenção de criar a mulher em uma posição inferior ao homem. Não. Deus planejou o casamento especialmente para o homem e para a mulher. E esse é o casamento de acordo com a Bíblia Sagrada, entre um homem e uma mulher. E o seu plano é que eles vivessem juntos, em harmonia, desfrutando o companheirismo mútuo, desfrutando o amor, né? E o Dr. Jaime Camp, ele diz que, inclusive, que ser submissa não é ser inferior. Ser submissa não é ser inferior. Ele diz assim, aqui na página 1079 dessa Bíblia da Família: a submissão, ao contrário do que muitas mulheres acreditam, traz diversos benefícios, tais como proteção, Deus criou o homem para ser essa proteção, realização, a mulher casada se realiza ao ver seu marido realizado. Não é uma competição. Ele não é o seu adversário e nem ela é sua adversária. Vocês são parceiros. E a harmonia no lar. Deus, que criou a mulher e a família, sabe melhor do que ninguém qual é a melhor função para ela e o que pode acarretar mais harmonia e paz. Outra coisa, modelo para as filhas. Um dos exemplos mais significativos que uma mãe pode transmitir às suas filhas é ser submissa ao pai delas. E, finalmente, honrar a palavra de Deus. A mulher que se rebela e se nega a sujeitar-se ao marido pode difamar ou blasfemar contra a palavra de Deus por seu comportamento insubmisso e desobediente. A mulher submissa e mansa dá ao Senhor a chance de trabalhar diretamente no coração do seu marido. E o nosso guia de estudo, a nossa lição da Escola Sabatina, ela traz o seguinte comentário. Diz assim: em Colossenses e em Efésios, Cristo, e apenas Ele, é identificado como cabeça da igreja, que é o seu próprio corpo, sendo Ele próprio o salvador do corpo, de acordo com Efésios 5:23. Então, por analogia, o marido é o cabeça da esposa, conforme Efésios 5:23, sendo que a fidelidade da igreja a Cristo serve como modelo para a lealdade da esposa ao marido. Claro que a passagem pressupõe um casamento amoroso e não disfuncional. É por isso que muitas pessoas podem perguntar, mas aí quando o marido é abusivo, ele é rude, ele é mau, ele é violento, né? Ellen White escreveu sobre isso. A escritora Ellen White, ela diz o seguinte no livro O Lar Adventista, que eu recomendo. Diz assim: se o marido é grosseiro, rude, impetuoso, egoísta, ríspido e opressor, não diga jamais que o marido é o cabeça da esposa e que ela deve em tudo ser-lhe sujeita, pois ele não é o Senhor, nem é o marido no verdadeiro significado do termo. Veja que há uma ressalva aqui no que ela coloca. E aí ela dá um conselho no livro Fé para o Qual Eu Vivo, e ela dá o conselho para o casal. Ela diz assim: nem o marido nem a esposa devem pensar em exercer governo arbitrário um sobre o outro. Não intentem impor um ao outro seus desejos. Não é possível fazer isso e ao mesmo tempo reter o amor mútuo. Sejam bondosos, pacientes, longânimos, corteses e cheios de consideração mútua. Pela graça de Deus, vocês poderão ter êxito em um fazer o outro feliz, como prometeram no voto matrimonial. E o apóstolo Paulo continua dizendo, aqui em Efésios capítulo 5, no verso 24, assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seu marido. E aí? É uma questão de função.
Por exemplo, Jesus não é inferior a Deus o Pai. O Espírito Santo não é inferior a Jesus. Cada um tem a sua função distinta e trabalham em unidade. E dentro de uma família deveria ser da mesma maneira. Cada um cumprindo a sua função, o seu papel e promovendo a harmonia e a felicidade e o crescimento da família. Porque quando um não quer se submeter ao outro, ou não quer ficar dentro da sua posição, vira uma bagunça. É por isso que tem tantos lares desfeitos. É por isso que existe tanta gente se separando, divórcio e tudo mais. Mas vamos continuar estudando e a gente vai perceber um pouco mais o que significa essas funções do esposo, a função da esposa. Inclusive, aqui na Bíblia da Família, fala um pouco do plano de Deus, porque o plano de Deus é importantíssimo. Ele diz assim, o pastor e Dr. Jaime Camp, ele diz assim: atualmente não é muito fácil encontrarmos casais felizes. Contudo, a estabilidade conjugal deveria ser a regra e não a exceção. Na Bíblia, há instruções para os maridos e para as esposas, algumas específicas, como lemos aí em Efésios capítulo 5, verso 22 a 23, e outras gerais, que podem enriquecer o convívio conjugal, em Filipenses 2, 3 a 11, né? Se você está enfrentando problemas no seu casamento, não corra de Deus, mas para Deus. Não desista. Há esperança e saídas. E finalmente ele diz assim: lares estáveis e felizes, esta é a vontade de Deus. Portanto, unam-se a Ele e aceite o desafio de construir ou reconstruir um casamento mais amoroso, saudável e feliz.